Bom, então nós vamos começar hoje mais uma participação aqui do nosso Especial Mães, aqui do Primeira Página, da Raiz FM. Claro, sempre é bom reforçar, né, as parcerias. Então nós estamos tendo o apoio das Fraldas Bames, também da Loli Brasil e da Floricultura Blumenhaus, que são os nossos apoiadores dessa semana especial, essa semana gostosa que estamos tendo aqui. E hoje nós temos mais uma participação. Hoje nossa convidada é a Carla Tanaka. Bom dia, Carla, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Uma honra, na verdade. Prazer recebê-la aqui também, como todas as outras mães que, como o Tony acabou de falar, né, durante essa semana estamos aí com essa sabatina. Ai, que medo. Ó, eu acho que foi a palavra que a gente mais escutou essa semana aqui, né, Marquinhos? Foi. Tô com medo. Não, mas assim, vocês começaram falando, a gente vai ver uma semana diferente, né? Se as notícias por exemplo, do Brasil, se a gente está falando política, econômica e tal, às vezes a gente está cansado de escutar. Mãe, né? Quem é mãe sabe que é tudo o contrário, né? Aquilo que foi programado e imprevisível é o que realmente acontece. Não, sempre tem novidade. E vocês nos surpreendem, viu? Sempre tem história nova, o que a gente planejou não sai exatamente como a gente queria. Como os filhos também surpreendem os seus pais, né? De vez em quando. Verdade. Carla, essa semana a gente já recebeu aqui pessoas da área da educação. Também conversamos com mães aqui que... Histórias incríveis, né, Marquinhos? De superação com as suas filhas. Também tivemos pessoas da área da saúde. Você é do ramo da indústria, podemos dizer assim? Sim. Minha formação minha história é bem... eu sempre fui uma pessoa que deixei assim a vida me levar. Né? E tive muita sorte e atualmente eu sou gerente de marketing da Loli, né? Não sei se eu posso falar da Loli. E é um privilégio assim, ter sido convidada para falar sobre mães, porque nesse meu atual trabalho a gente quando eu topei a gerência de marketing, né, é fazer um marketing de verdade, e isso quer dizer o quê? No nosso caso, né, no nosso ramo, assim, tá próximo das mães. Então, entendê-las, né, tá próximo, e nesse sentido, esse fim de semana, por exemplo, eu participei como mãe, não como gerente de marketing, de um seminário internacional de mães. E foi isso que vocês falaram. Eu chorei quase o seminário inteiro, né? Por quê? Porque eu acho que a hora que você vira mãe, né, tem alguma coisa que te desperta que por mais que você se achasse uma pessoa empática, não, você descobre que agora sim você começa a desenvolver uma empatia que vai muito além, né, realmente entender todas as situações. E eu acho que isso é uma das características da mãe, né? Você começa... Não é, por que ela ficou chorona de repente, né? É simplesmente o que ativou esse botãozinho da empatia. Então, ela entende melhor, né, os acontecimentos. E eu não estou falando de tristes, né? Eu estou falando de felizes também. Uhum. E as histórias daí que a gente escutava dos seminários, né, das mães típicas e das mães atípicas, que elas são incríveis, né, e realmente são admiráveis, e exemplos, então, isso. E eu acredito que esse seminário ele é válido não só, como você disse, que foi como mãe, não como profissional de marketing, mas eu acredito que em determinados pontos isso você acaba trazendo para o seu trabalho também, para poder desenvolver, né, junto, que nem você mesmo falou, né? O foco são as mães, né? Porque o produto que você trabalha é direcionado, né? Claro, e assim, como chegar, né? Porque assim, quando a gente fala sobre marketing, o que é? Você entender o mercado, mas às vezes vira uma coisa assim, né? Muito fria, muito irreal.
E no caso da mãe, eu sendo mãe, isso não pode acontecer, né? E aí você precisa realmente entender, e no mundo atual, não só entender a mãe, o mundo materno, como o mundo como um todo, né? Quando eu estava vindo para cá, eu estava com medo que vocês fizessem uma pergunta, já que vocês falaram de sabatina, né? Que assim, e que eu falei, gente, eu não sei se eles me perguntarem isso, o que seria, né? Assim, o que é ser mãe? Né? Então, o que é ser mãe? Ele ia perguntar no final. Ai, você para não deixar você tão nervosa. Você quer deixar para eu responder no final? Pode. Eu posso responder não no pode. final. Você quer aproveitar para fazer a finalização? Não, finalizar não. Temos muito ainda a se falar aqui. Não, né? O que é ser mãe, né? Eu estava pensando nisso e eu acho que ser mãe é ter a oportunidade de ser melhor e fazer um mundo melhor através da geração de pessoas melhores, né? Então, assim, lógico, é uma crença minha, né? Independente de religião ou de filosofia, eu acho que a gente está no mundo para ser melhor e para deixar um mundo melhor. Né? Então, isso como a gente faz? A gente faz no nosso trabalho, a gente faz no relacionamento com cada pessoa, com cada encontro, enfim, preparando uma comida. E eu acho que, no caso da mãe, a gente tem essa particularidade, né, de ser melhor e fazer o mundo melhor, gerando pessoas melhores, né? Particularmente, e gerando mesmo, né? E isso é um presente, né? Uma responsabilidade, enfim, acho que vários pontos que você já deve ter até escutado durante a semana. Seus pais são japoneses? Meus pais são japoneses. Você viveu em São Paulo, na Liberdade? Eu não vivi lá na Liberdade, mas adoro ir na Liberdade. Uhum. Mas num segundo bairro bastante japonês, que é o Jardim da Saúde. Também tem muito oriental, né? Minha família toda morava lá, meus tios, é uma família grande, meu pai tinha 11 irmãos. Uhum. E minha mãe 4, então assim, bastante sobrinhos, muitos primos, né? E daí em São Paulo. E aí, por isso, daí fui indo, tanto que a minha formação, eu estudei em São Paulo, me formei em arquitetura na USP, e a gente brinca, né, da FAO, como é conhecida, né, na USP, sai de tudo menos arquiteto. E eu não fugi muito à regra, assim, né? Chico Buarque terminou no terceiro ano, virou músico, tem estilista, tem várias pessoas famosas e não famosas. Mas acho que não é só lá não, viu? Porque eu estudei aqui na Unimap eletrônica e vim trabalhar na área de locução, de rádio. Isso. Carla, agora pra gente entrar um pouquinho no mundo mãe, né? Você já está há 15 anos na Loli, que diretamente está voltado a um trabalho com as mães, né? Por conta dos bebês. E você, nesse caminho, nesse período, se tornou mãe também, né? Isso. Como foi essa luz quando chegou o seu filho? Ai, olha, é uma história longa, eu vou tentar ser curtinha. Como aconteceu, como eu vejo, né? Bom, como eu falei, eu sempre deixei a vida me levar, e nessas eu sou... teve um acontecimento marcante na minha vida que me levou a ter um desafio, né? Eu perdi uma pessoa muito querida que, sem querer, eu fui buscando outras saídas, não de trabalho, mas de vida. E sem querer comecei a correr e a participar de maratonas. Depois alguém, por causa disso, né, de eu estar fisicamente bem, me convidaram a fazer um curso de montanhismo. Fui fazer o curso de montanhismo. Bem, primeiro eu resolvi fazer as maiores montanhas do Brasil,
eu acho que eu sou uma das primeiras mulheres a fazer as 11 montanhas mais altas do Brasil em menos de um ano. Esse não é mérito meu, é mérito do grupo de montanha que eu faço parte, que, bom, me deu a oportunidade, me acompanhou, né? Tenho amigos muito queridos fazendo. E depois um próximo passo foi fazer uma alta montanha. Uma alta montanha são montanhas acima de 4.000 metros, né? E fui fazer um curso de gelo, isso me levou para a Argentina, por incrível que pareça, né? Nessa época, por causa dessa perda, às vezes as pessoas queriam falar, ai, Carla, no curso do gelo, porque todo mundo queria me arranjar alguém. E não tinha ninguém, eu falei, ai, não. Argentino pra esquentar não. Um pouco, né? Argentino não faz meu estilo, não curti. E paguei a língua 2 anos depois, 1 ano depois, porque acabei encontrando, né, quem ia ser meu marido futuramente, indo fazer o Aconcagua. No Aconcagua é a montanha mais alta fora do Himalaia, tem 6.964 metros, quase 7.000, e eu congelei minhas mãos. Então, se vocês olharem, minha mão é toda tortinha. Ela não pode fazer propaganda dos produtos da Loli, porque eu congelei as duas, inclusive. Só que essa é muito mais grave, né? Mas você estava preparado com todos os... Sim, com todo. E mesmo assim... E mesmo assim, congelei, lógico, tem milhões de hipóteses. Podia estar desidratada, a luva de baixo, ela tinha uma costura que podia ter... passado. Não passado, mas cortado uma das circulações. Então, tem milhões de questões que podem ter acontecido para eu congelar a mão. Lógico, também estava muito frio. Era menos 30 com vento que dava uma sensação térmica de menos 40. Muita gente congelou, não só eu. Orelha, nariz, e naquele dia, né? E o que passa na cabeça, assim, quando você está numa situação dessa? Dá vontade de voltar ou fala, vamos até o final agora, ver o que dá? Primeiro que, assim, você só percebe isso depois que você voltou. Então, não é que... Porque você não tira a luva, você não tira, você... esse instinto de sobrevivência, assim, que na verdade eu acho que depois serviu para ser mãe, né? Assim, você tem toda uma logística que você desenvolve, uma maneira de pensar, fazer... Então, isso que você perguntou, não é uma aventura, vamos lá subir, né? Não, tem planejamento, né? Desde equipamento, dias, comida, treinamento antes de ir. E mesmo assim, você vê, nada é previsível, né? Assim, você mesmo com plano A, B e C. Mas é uma experiência incrível e, por conta disso, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o meu marido. Ele tem a loja mais antiga de Mendoza para equipamento de alta montanha. Então, ele me deu um suporte, etc. Mas até aí eu era uma cliente, né? Não, a gente não tinha ideia de que poderia ter um filho. E isso daí depois, para encurtar, né? Depois de 4 anos, enfim, a gente continuou idas e vindas de Mendoza e continuando. A gente sempre gostou de participar de rally, ele também gosta de correr, então eu já estava com 40. Não que a gente não quisesse, mas a gente queria filho, mas não vinha. A gente chegou a ter uma conversa falando, bom, e aí, principalmente do meu lado, né? Porque eu falei, olha, eu vou fazer 40, você vai poder ter filho, não sei até quando, mas eu tenho ele. Se você quiser muito, né, ter filho, talvez seja o momento de que eu realmente, né, amava tanto ele, que eu estava disposta a... se era tão importante para ele, mas não queria fazer nenhum tratamento especial e nem ele também respeitava isso, então a gente não quer saber quem tem o problema ou nada disso. Então, a gente Deixa a vida me levar. Exatamente. E ele topou. Ele falou, não, Carla, eu também não quero ficar buscando, e às vezes, né, os dois acreditam em Deus, se não é para ser, né, não é para ser. E aí, bom,
teve a surpresa de que quando a gente já não esperava, né, e tal, aí foi um susto. Porque daí a gente estava se preparando para uma corrida importante, assim, longa, chama Coast to Coast, que eu achei que estavam se preparando para um queijo e vinho. Não, pois não. Pior é que não. Que lá é bom, hein? Dois loucos. É verdade. Ali, Mendoza é terra vinho argentino. Del sol e del buen vino. Então, é sempre com sol e vinho. É muito lindo mesmo. E a gente, bom, enfim, daí o Jesus, que é o nome do meu filho, o Jesus apareceu. E também, né, ao contrário do que as pessoas pensam, né, eu sou uma mãe de 40 e o meu marido, ele é bem mais velho, apesar de não parecer, ele dá um pouquinho de raiva isso, né, porque assim, ele parece que tem a mesma idade que eu. Ele tinha 57 quando foi pai, pela primeira vez, então foi muito emocionante, né, e todos os tipos de emoção, eu lembro que quando ele entrou na primeira vez que o Jesus já tinha nascido, e ele entrou no quarto, ele estava com uma cara meio de triste, assim, ou meio, não sei. Eu falei, tudo bem, né? Você não está feliz? Ele, não, é que eu encontrei com fulano, um amigo dele, né? Eu falei, e tudo bem, né? Ele falou assim, sim, é que nasceu o neto dele. Aí eu falei, e tudo bem com o neto dele? Porque eu achei que ele tinha tido algum problema. Ele falou, cara, o neto dele, entendeu? E aqui é o meu filho. É o meu filho. Nossa, eu fiquei pensando, né, como é que vai ser, se eu vou ser um bom pai. E bom, ele está sendo um pai incrível. Por quê? Porque faz desde, assim, os primeiros 3 anos, o Jesus ficou comigo. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é que a gente tinha separado, mas aqui no Brasil? Como eu trabalhava, sempre trabalhei no Brasil, né? Então sempre trabalhei aqui e eles moravam lá, eu vinha e voltava constantemente. Nesse período, né, até os 3 anos, o Jesus e eu, né, a gente ficava 3 meses em Mendoza, 3 meses aqui. Então, cada vez que o Jesus e eu voltávamos para Mendoza, né, meu marido falava para ele, a gente vai ter que aprender de novo a ser amigo, porque era outro nenê, né? Era um outro nenê. A cada 3 meses... Para criança, 3 meses é toda uma vida. Nossa. Outra... Então, até os 3 anos era isso. Jesus viajou muito, né? E voltava comigo. Agora eu quero fazer uma pergunta que eu acho que deve ter sido, acho que o momento que mais te machucou, que foi o momento da pandemia. Sim. O seu filho estava com você ou você ficou um tempo sem o contato com ele? Não. Foi... Você vê que eu consegui quase todo o tempo falar sem chorar, mas aqui não sei se eu vou conseguir. Bom, pandemia sempre foi uma questão, eu não esperava, e foram 2 anos, né? Então, e aconteceu justo na virada da passar de designer, né, para gerente na Loli. Então, a gente tinha combinado tal, que eu ia passar um pouquinho mais de tempo aqui, mas peguei justo assim, em fevereiro eu estava em Mendoza, conversei com meu marido, falei, olha, agora eu vou pegar a gerência, eventualmente, talvez eu tenha que ficar mais tempo. Que se falava da pandemia, mas não tinha ainda no Brasil. Isso, mas né? não tinha chegado, e foi eu voltar para o Brasil. Fecharam-se as fronteiras. A Argentina foi a primeira, eu acho que se não a primeira na América Latina que fechou totalmente as fronteiras. E não tinha forma de voltar, mas, né, no começo como era? Não, logo vai acabar, vai acabar. E aí, nada, esse logo vai acabar, demorou 11 meses para que eu pudesse voltar para Mendoza. Então, o primeiro ano, realmente, de pandemia, para mim foi muito emocionante, porque
era depois de 11 meses, né? E foi na véspera de Natal, porque abriram e não tinha voo, e falaram que iam abrir para o Natal, justo, então eu deixei comprada a passagem. Durante o ano foi muito engraçado, porque eu já tinha passagem comprada para Mendoza. E na Loli, né, a compra, ela é feita pelo administrativo, e tinham colocado justo um e-mail que aparecia a comunicação do voo, da status do voo, para todo mundo de vendas. Então, o pessoal de vendas, que são os queridos, né, a nossa equipe, todos, né, na Loli são muito queridos. E eles falavam assim: ai, Carla, o seu voo foi cancelado de novo. Todo mundo e torcendo isso passou 11 meses para que isso acontecesse. E na véspera de Natal, então, eu fui. E eu lembro que era uma viagem muito longa, porque tinha que ser... não tinha voo direto, né? Agora sim, tem vários. E logo que eu cheguei no aeroporto, a moça falou para mim assim: cara, ela tá para fechar de novo a Argentina, talvez você não consiga entrar. Então, você vai querer mesmo ir? Porque, é lógico, né? A atendente não me conhecia. Então, você vai querer mesmo ir? Porque se você vai perder o voo, você não tem como, se mandarem você de volta na Argentina, você não poder entrar, não pode entrar. E você perde o voo, né? Você perde a passagem. Eu falei: é óbvio que eu vou. Mas eu entro, mas que seja, eu não vou ser barrada aqui. Eu posso ser barrada na Argentina? Ela falou assim, Falei, não, eu vou para a Argentina. E aí fui, e lá também eu fiquei mais de 12 horas para conseguir, porque ninguém sabia as regras direito. Então você vai com os documentos, mas eles não sabem se aqueles documentos são válidos, né? Era tudo novo. Então não é culpa de ninguém, né? Mas as pessoas não estavam preparadas. É como se fosse uma guerra, né? Isso. E aí enfim, demorou muito para eu conseguir entrar, e aí até que fizeram eu assinar alguns documentos e tal, e tinha quarentena, várias coisas, até que eu consegui chegar. Cheguei no Natal. Cheguei. Fez ainda um tempo de quarentena para depois... Para poder estar junto, né? Então, aí foi o momento de alegria. Foi um momento de alegria total, assim, e enfim, só quem é mãe talvez possa entender, né? Porque realmente essas distâncias, assim, a gente sempre levou numa boa, e eu acho que isso é ótimo para a criação. Quantos anos tinha esse seu filho nessa época? Ele tinha 7. 7? 7. Então era recente, porque os 3 primeiros anos que você ficou com ele, praticamente foi tirado ali em alguns meses, né, de você, né? 7 anos, não foi fácil. Eu acho que, assim, para mim, como mãe, foi mais duro, talvez, do que para eles, no sentido, assim, que eles estavam preparados, né, e tinham um ao outro, talvez, assim, e a tensão era sempre do meu lado, às vezes, controlar, não ficar preocupado, porque a gente não tem... Eu tenho família aqui no Brasil, né? Ele não tem uma família de apoio lá. Então eram os dois. E ele é mais velho, né? Na época, tá com 63, era grupo de risco. Então a gente ficava fazendo 1000 planos de que se tá ele e o Jesus. Se ele ficar doente, quem é que vai cuidar e quais são... E nesse momento também o negócio da família foi afetado, né? Porque... Sim. Paralisou tudo, né? Toda a questão. Isso também, né? Às vezes a gente acha que é só amor, né? Mas a gente sabe que tem toda uma questão também financeira, né? E que não é fácil. No caso dele, que trabalha com turismo, zero, né? Não tem entrada de nada. Então, realmente foi uma questão.
Mas graças a Deus, assim, essas coisas, né, assim, passando, porque daí no ano seguinte foi a mesma coisa, fechou de novo, assim, logo depois que eu voltei, fechou de novo. E foram mais 11 meses com o agravante, né, de eu ter passado por Covid gravíssimo no último ano de pandemia, né, e cheguei a ligar para ele, né, falando para o meu marido, falando, olha, aqui eu estava com uma saturação muito baixa, né, e aí falei, olha, prepara. O importante, assim, era que acho que eu posso falar isso, que assim, toda mãe, né, ou toda pessoa, assim, tem milhões de questões com famílias e tal, né, e meu marido não leva muito bem com a minha família, e aí a minha preocupação era assim, olha, né, o importante aqui é que ele não perca o vínculo com a minha família, então aqui você vai ter que superar isso e ir, né, tá junto da minha família, que é maravilhosa, então, assim, e essa era a minha preocupação, né, de que o Jesus não perdesse o vínculo que ele tem comigo vindo para o Brasil. Coisas que os japoneses sabem muito bem o que significa isso, né? Os vínculos, as origens, a importância disso. Por fim, superado também essa situação da Covid, hoje já está com 10 anos e também já está no espírito de aventura. Nós temos até uma imagem dele, acho que foi fazer uma escalada. Yasmin vai... Ah, sim. Ele, bom, lógico, a gente mora em Mendonça, aqui existe o Rio, mas ele está no pé da Aconcagua e vários esportes, né, de aventuras, para falar de alguma forma. E aí, essa é eu ia subir o Mercedário, ele me acompanhou até uma parte dele, do trajeto. Ele, assim, pode ser uma justificativa para eu poder ficar bem, né, aqui de longe, porque é sempre, lógico, as mães que eu encontrei sempre foram muito delicadas, nunca nenhuma me falou, mas eu às vezes penso que poderiam falar assim, mas Carla, como que você fica longe dele? Olha que como garoto bonito, hein? Isso... Ele é mesmo, né? Ele e pessoa boa, né? Eu sou suspeita, não sei, mas... e ele... Como que você fica longe? Né? Mala madre, né? Ou assim, uma mãe, né? Poxa, como é que você não arranja um emprego ali? Eu acho que são muitos pontos, né? É sempre muito difícil. Eu vendo lá no seminário de mães, as várias situações de mães, eu acho que não existe nenhuma que seja exemplo para nenhuma ou modelo, porque na verdade não existe regra, né? É tudo... E isso qualquer vida de mãe, né? Se cada uma... Todos os livros de mães que fossem escritos, né? Algumas escrevem, outras não, mas todas seriam interessantes, porque nela, por mais que você faça um planejamento ou algo diferente, ele vai ter um ensinamento. Porque é o quê? Porque é vida de verdade, sabe? Porque é vida de verdade, né? Então, eu acho que como é que é isso, né? Lógico, cada mãe vai ter sua situação. No meu, particularmente, né, que pode servir para outras mães que às vezes ficam distantes, não tem um dia que eu não pese um pouco tudo, né? Inclusive eu tenho um caderninho escrito os porquês, quais são as vantagens e desvantagens se eu ficar aqui no Brasil e quais as vantagens e desvantagens se eu fosse morar em Mendonça. Eu acho que atualmente, lógico, é uma questão econômica, né? Muitos só entendem que a Argentina está complicada. A minha idade, eu tenho 51,
Não tenho problema de falar a idade, ao contrário de outras mulheres, 51. E não seria fácil me colocar no mercado. E também não gostaria de, por um tempo, né? Eu sou uma geração que não está acostumada a depender do marido. Isso eu sei que criaria um conflito que poderia desbalancear. O que existe um balanço, né? Sim. Não é fácil ficar longe do meu filho. Uhum. Mas atualmente, eu penso que tem a vantagem de eu não me distanciar da minha família, que para mim é muito importante. Uma vez que eu fosse morar lá, por mais que tenha voo direto, lógico que ia acabar distanciando um pouco, e naturalmente o Jesus também. E eu acho que a relação que existe, isso é um... Eu falo pro meu marido, pro meu filho, que é o meu presente para eles, né? O meu sacrifício de estar longe, porque é um sacrifício. Sim. É o presente que eu deixo para eles, porque jamais eles teriam a relação que eles têm atualmente se eu estivesse lá. Assim, todo mundo sabe que a mãe, por natureza, e eu vejo, quando eu tô lá, daí você já quer, né? Você gosta que dependam de você. Isso é uma coisa natural, não por mal, né? Porque você gosta ao mesmo tempo que de você... atender, de amar. Você acha que isso é amar. Ao mesmo tempo que você sente como um sacrifício, você também vê que eles têm uma situação mais confortável por lá, né? Sim, eu acho que eles desenvolvem uma relação, né? Que eles não iam desenvolver se eu estivesse lá. Por exemplo, né? Meu marido, ele leva no colégio, ele prepara o lanche, ele se preocupa se vai na festinha ou não, ele é o único pai no grupo do WhatsApp de mães, né? Então, eu também estou, mas ele está lá. Essa atenção... que ele, às vezes, que eu até fico com ciúmes, às vezes, quando eu chego e ele fala, cara, é que o Jesus, ele não gosta mais disso aqui, ele gosta disso aqui, ó. Então, ao mesmo tempo, é isso, né? É bonito de ver, é bonito, e eles têm uma relação realmente importante, e que eu prezo muito isso, né? E graças a Deus, pelo menos, eu sinto isso toda vez que eu volto, ou no dia a dia, porque graças à tecnologia hoje, né, todo mundo assim, a gente estava conversando agora há pouco, que tem pessoas que falam, não, a tecnologia traz muita coisa ruim, mas traz muita coisa boa, né? E uma delas, eu falo com meu filho todos os dias. Proporciona você estar aqui, mas estar lá com ele ao mesmo tempo. Isso, às vezes, lógico, não é a mesma coisa, né? Que abraçar, beijar, então assim, quando eu chego... Tem gente que no mesmo caso, no mesmo telhado, fica fazendo vídeo de um quarto pro outro. Isso, é verdade, é verdade. Mas, lógico, permite ali ficar do lado e acompanhar uma lição e dar uma opinião, estudar inglês junto, proporciona estar perto, né? E no dia a dia dele, acompanhando a educação. Eu acredito que a experiência que a Carla está trazendo para a gente, Tony, eu acho que muitas mães estão se espelhando aquelas que têm seus filhos, de repente, saindo de casa para uma faculdade, vai para outro estado, para outra localidade, e sente aquela saudade, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Essas estão se identificando, né? Eu acho... olha, tem pessoas que às vezes... e é mais gente. Eu, às vezes, quando a gente está conversando, né, com outras mães, mesmo as mães, o tempo é muito relativo, né? Então, não é só as mães que agora estão indo... por períodos mais longos, longe. A mãe, ela tem essa coisa que a gente tem que trabalhar de culpa, que até quando vai trabalhar fora no dia inteiro e pensa se aquilo está fazendo bem para o filho, sabe? Então, perfeito, é isso mesmo. O que eu trabalho, né,
e que talvez sirva para as pessoas às vezes que ficam tensas, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? O que o filho mais precisa é ter pais, né? Pais e mães tranquilas e seguras. Então, dentro da sua escolha de vida, você vai ter que fazer escolher, né, o que for melhor exemplo para o seu filho e que te dê tranquilidade em todos os aspectos, né? Então, hoje em dia a gente passou por vários períodos de educação, né? Primeiro, super rigoroso, fazer o filho, ele vai aprender apanhando. Não. Depois a gente veio numa geração, não, tudo pode, tudo tal. E eu acredito que agora venha uma fase, né, de equilíbrio. Que seria o quê? Sim, existe a liberdade, a gente tem que criar os filhos com um amor ilimitado, né? Isso não quer dizer não ter limites. Com certeza. Né? E isso faz... a gente se preocupa tanto com ansiedade e pânico, né? Depois da pandemia, ou a gente tem isso direto, né? No trabalho. E se a gente está falando de mães, a gente tem mães e filhos ansiosos e com pânico. Com certeza. E como é que a gente resolve isso, né? Assim, agora tem que ter essa etapa de equilíbrio, né? Exatamente. Precisa da etapa de equilíbrio, que é o quê? Às vezes, as pessoas, e eu estou falando tanto as mães quanto os filhos, a gente precisa saber que existem limites. Uhum. Que existe sim uma meta, existe sim coisas que são mais certas e mais erradas, porque sem isso a criança ou a mãe, ela fica sem parâmetro para poder decidir. Eu gosto de responder assim, né? Algumas práticas assim que não que eu consiga fazer sempre, infelizmente, mas me ajudam. Tudo que a gente vai fazer, como é que a gente resolve isso do equilíbrio, né, da ansiedade, ou quando a gente tem que escolher alguma coisa para um filho, ou tomar uma decisão? Eu gosto de responder uma pergunta, né, nessa linha de que a gente tem que ser pessoas melhores e deixar um mundo melhor. A pergunta é bem simples, contribui? Então você responde isso cada vez que você vai fazer uma coisa. E não precisa ser coisas muito complicadas. Vou mudar de emprego ou não, né? Você pode fazer essa pergunta. Mas, às vezes, você vai comer alguma coisa que você sabe que você vai comer por ansiedade. Para um pouquinho, pergunta, contribui, né? O teu filho, né? Ele vai ter que, às vezes, decidir uma coisa boba. Como é que você pode ajudá-lo? Né? Essa pergunta do contribui é o quê? Né? Você buscar sempre o que é melhor e você saber avaliar, porque isso vai acontecer na sua vida inteira. Em todo momento, né? A todo momento. Coisa que não vai agregar nada. Carla, né? então Sim. Com essa palavra contribui, nós queremos agradecer a sua participação, por ter vindo aqui, ter contribuído um pouquinho. Obrigada. Contribuiu, viu? As mamães que estão na sintonia. Então, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço e deixo um feliz Dia das Mães para todas, que realmente cada uma delas é como eu já falei, né? São um exemplo e se cada uma delas escrevesse um livro, elas iam acrescentar muito na vida de cada um. Tá certo, então. Obrigada.